E aí, pessoal, tudo bem? Como é que anda a quarentena? Todo mundo no shopping center, cinema? Não pode, né? Pessoal, essa é minha filha Ana Luísa, ela me acompanha geralmente nos vídeos, me ajudando a explicar as coisas, tá bem? Não. Foi parecendo um vídeo, esse é o outro. Não, tem Porque quando a gente vai quatro gravar vídeos. vídeo... Não. Quando a gente vai gravar vídeo, toda vez, quando eu vou gravar vídeo, você vai falar uma desculpa pra eu não participar. Tá bom, mas a partir de agora vai ser frequência aí quase que garantida, tá bom? Pessoal, brincando um pouco, a gente está passando por um momento de muita tensão. Eu tenho certeza que está todo mundo preocupado. A mamãe lá no hospital teve coronavírus lá. Aí a mamãe vai ter que ficar na casa do Dingo por 13 dias. Mas já ela vai estar com a gente, tá bem? Tá bom, 13 dias não é. Cada já. um vai fazendo os seus sacrifícios. Eu estou aqui tentando passar motivação para vocês, gravando essas aulas para que vocês entendam mais. Eu vou tentar transformar esse tema num tema um pouco mais leve. O tema é baseado, eu estou usando aqui como base as 7ª diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e a última diretriz de prevenção cardiovascular que saiu em dezembro de 2019. Fiz um resumão, tá bem? Tá muito simples e é o que praticamente vocês vão precisar utilizar no dia a dia. Eu recomendo que depois vocês façam uma leitura das diretrizes, aproveitem esse tempo livre, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se vocês lembram, nos vídeos de fisiologia, se chegaram a assistir, né, eu explico durante a fisiologia o que é a pressão arterial sistólica e o que é a pressão arterial diastólica. E dentro disso a gente tem que entender então o que é a hipertensão arterial. E o que é a hipertensão arterial? O que é hipertensão arterial? Não sabe? Não. Bem, hipertensão arterial é o seguinte: o coração ele tem que bombear o sangue, é como se fosse um motor fazendo girar a circulação. Não tem como você toca aqui no pulso e sente? Quando Eu você... sinto aqui quando aperto com meus dois dedinhos, com uma pulsação bem pequenininha. Isso. Se essa pulsação tivesse muito forte, significaria que a pressão do seu coração estaria aumentada. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, porque a pressão arterial aumentada é uma das maiores causas de mortalidade do mundo, tá bem? A hipertensão arterial, ela associada a outras doenças, ela aumenta muito a chance de infarto, AVC. Só para você ter uma ideia, por exemplo, O que é AVC? AVC é derrame, quando a pessoa tem um problema lá no cérebro, aí ela fica numa cadeira de rodas e coisa A parecida. mamãe, ela tem muitas vezes que a mamãe fala de um AVC, mas eu não tenho tanto isso. Pois é, agora você já sabe o que é. Por exemplo, em 2015, lá nos Estados Unidos, 69% das pessoas que infartaram, tiveram seu primeiro infarto, eram hipertensas. O que é hipertensão? A única coisa que ela tinha era pressão alta. Ou seja, ela não tomava o remédio direito, acabou infartando, né? Tem Com problema no gente, coração. até hoje em dia aqui na nossa cidade ainda tem gente que não toma direito o remédio de pressão, aí acaba morrendo, né? Esse é o principal problema do tratamento da hipertensão, a não adesão ao tratamento. Aqui no Brasil, a hipertensão ela atinge cerca de 32% da população, que dá em torno de 36 milhões de pessoas, imagina. É Como muita gente. assim? Mortes? Não, de pessoas que têm pressão alta. Ah tá, se não tomarem remédio? Aí elas têm que tomar o remédio, Ah, entendeu? tá. 60% das pessoas idosas têm pressão alta. Ou seja, Então, hipertensão arterial é a pressão alta? é a pressão alta. O que a gente faz para combater a pressão alta sem ser o remédio? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que nos últimos anos houve uma redução bem grande de vários tipos de comorbidades, de várias doenças, mas a pressão alta a gente não tem conseguido reduzir o aparecimento dela. Me diz uma delas. Vocês vão ver, por exemplo, aí no gráfico que está aparecendo agora para vocês,
as doenças isquêmicas em verdes, elas tiveram de 2000 até 2013 uma redução importante. Não está vendo o gráfico? Que gráfico? Está aparecendo só para eles. As doenças cerebrovasculares também tiveram essa mesma redução. Entretanto, a hipertensão a gente não consegue ter essa mesma redução, tá? Mas que gráfico? Gráfico é esse aqui. Ah, tá. Tá aparecendo aí na tela? Tá. Eu não tô vendo. Mas eles vão ver. Ah, tá. Tem visões especiais, é? Outra coisa é quanto à classificação da pressão arterial. Existem aquelas pessoas que têm a pressão arterial normal, ou seja, que não são hipertensos, que não têm pressão alta. Não, você não, pelo amor de Deus. Existe Nem o você. pré-hipertenso, né? Pré-hipertenso é aquele que ainda não desenvolveu a pressão alta, mas ele está ali quase para ter pressão alta. Se ele não se cuidar, ele vai ter. Por exemplo, eu sou um pré-hipertenso, mas eu estou me cuidando para não ter. Entendeu? Papai, você não tem hipertensão. Não. E existe a hipertensão estágio 1, 2 e 3. Aí vocês estão acompanhando na tabela as formas de apresentação, tá bom? Isso é muito importante para a gente depois definir justamente o que você perguntou ainda agora. Como a gente vai tratar esse paciente, né? Sem ser com remédio. Sem ser com remédio. Atividade física? Atividade física entra, a gente vai já falar a respeito. A propósito, esse vídeo vai ser dividido em 3 ou 4 vídeos, tá bem? Porque é um assunto longo. Se o quê? Se vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, a gente está em meta de quanto mesmo? A gente precisa alcançar a meta de 500 inscritos. Já estamos com 466. Sim. Se a gente conseguir 500 inscritos, nós vamos fazer o vídeo para vocês. Isso. A continuação. Olha, então já sabe. Bem, a gente tem as formas de diagnosticar a pressão. Se a pessoa chegar lá no consultório e a gente verificar a pressão dela e a pressão dela estiver maior do que 140 por 90, isso é muito alto. Isso é muito alto. A gente já vai considerá-la como uma possível hipertensão. Então a gente vai fazer mais de uma verificação e se essa verificação se mantiver, nós a trataremos naquele momento como hipertensão. Se caso, pode falar. Já pensou se uma pessoa tiver 1000 de pressão? Ai, eu acho que o coração não aguenta. Morre em um O segundo. 1000 de pressão foi quando você nasceu, que eu fiquei tão emocionado que eu acho que minha pressão foi a 1000. Ah, papai, você não, Deus me livre, senão você teria morrido já. Então não foi a 1000. Bem, se eu ficar na dúvida, será que essa pessoa tem pressão alta mesmo? Porque existe a hipertensão do avental branco, ou seja, quando a pessoa fica nervosa, a pressão pode subir. Sabia disso? E ela não ser hipertensa de verdade, ela apenas ficou nervosa. Quando fica nervosa, tipo assim, eu sinto que, tipo assim, ai, não sei. Ou a pessoa pode ter a pressão alta, mas quando ela chega no consultório, acontece o contrário, a pressão baixa, fica normal. Se ela baixar muito, muito baixa, o que acontece? Ela passa mal também. Tá? Então, caso tenha alguma dúvida, nós solicitaremos o MAPA ou o MRPA. O AMPA não serve para diagnóstico de hipertensão. O que é AMPA? AMPA é quando a gente dá um papelzinho para o paciente e a gente entrega para esse paciente e pede para ele vir verificar a pressão dele ou no posto de saúde, ou em casa, ou na farmácia. É mais ou menos como diagnóstico. É mais ou menos, só que não serve porque a gente não vai ter um controle a respeito de como está sendo verificada essa pressão, a gente não sabe o aparelho que está sendo utilizado, se a pessoa que está verificando tem a técnica correta. Papai, mas por que você fica antes, não sei se você ainda fica, né? Às vezes, antes, você ficava com o aparelho de pressão no braço. Aquele aparelhinho de pressão no braço é o MAPA. Ele fica no braço da pessoa durante 24 horas medindo a pressão. Não, papai, mas de verdade, por que antes você ficava com o aparelho de pressão no braço? Justamente, era o MAPA, para saber se eu tinha pressão alta ou não. Você não tinha E não deu pressão alta no meu exame. O nome daquele exame é MAPA. MAPA. Isso. Tipo, procurar se você tem pressão. Isso mesmo. Monitorização ambulatorial da pressão arterial, tá? Você não pode tomar banho, não pode tirar o aparelho. Fiquei 24 horas sem tomar banho. Tá. Quero ser paciente. Não fala pra ninguém. Mas tem o MRPA. O MRPA
ele é um aparelho, você pega um aparelho também que é próprio para o exame, um aparelho que é verificado pelo Inmetro, que tem a autorização da Sociedade Brasileira de Cardiologia para ser feita. Você orienta um acompanhante ou o paciente, alguém que saiba manipular, né? De preferência que tenha um acompanhante, uma pessoa que esteja com ele, que entenda como usar o aparelho. E aí você ensina para ele que vai verificar a pressão de manhã e à noite durante 5 dias. Esse aí não precisa ficar no braço igual aquele, só põe no braço na hora de verificar e depois tira, então ele é mais confortável, os pacientes gostam mais e ele ajuda no diagnóstico. Como assim? Se não botar no braço, botar onde? Ele só põe no braço na hora de verificar. Ah, tá. E quando fazer aquele barulho, aí tira? Aí tira, entendeu? Perfeito. Bem, como eu já falei, então a gente vai pedir o mapa MRPA. Quando a gente suspeitar de que tenha hipertensão do avental branco, ou que a hipertensão seja mascarada, ou se ali, por exemplo, o paciente chegou no consultório e ele tem uma hipertrofia, ou seja, um músculo cardíaco muito espesso, né, um eletrocardiograma alterado, se tem alteração no rim, a gente não sabe do que é, e suspeita que pode ser pressão, a gente vai pedir um mapa, tá bem? Oi. Sabe o avental branco que você falou? Sim, sim. Tipo assim, se você ficar com raiva, sua pressão também pode subir? Pode. Existem pessoas que infartam porque ficam com muita raiva, por isso que não é bom ficar com raiva. É, papai, eu vi um desenho da Branca de Neve, lembra ontem que eu estava assistindo? Sim. Que a madrasta, no final do desenho, ficou com tanta inveja, mas tanta inveja, que o coração dela explodiu, ela caiu no chão morta. É por aí que acontece, por isso que inveja, rancor, né, sentimentos ruins, a gente não pode manter no cobiça coração. Também? Cobiça também. Existe o tipo de pressão alta, que é a pressão alta do tipo sistólica isolada, ou seja, quando a gente fala assim, 140 por 90, essa 140 é a pressão sistólica, que é a pressão da contração do coração. Às vezes só ela pode estar alta, e a diastólica, a outra, a de relaxamento, pode estar baixa. Pode estar baixa. Se só ela estiver alta, a gente chama de hipertensão sistólica isolada, tá bem? Tu tem que isolar o paciente? Não, aí a gente vai, diferente do isolamento, a gente vai dar para ela medicamentos para tratar essa pressão, porque ela está com aquela questão, ela está forçando, né, fazendo força para fazer a circulação. A pressão diastólica é quando a pressão volta do corpo, tentando entrar de volta no coração, mas ela para lá na válvula aórtica. Essa pressão diastólica, se estiver muito alterada, ela também é perigosa, porque ela afeta principalmente a circulação do coração. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar se essa pressão podia dar morte. Podia dar morte, pode dar infarto, derrame. Qual é a diferença de infarto para morte? Porque o infarto é quando fecha uma artéria do coração, mas a pessoa não morre, não precisa morrer. E existem infartos que são tão graves que a pessoa morre. Tá? E a morte? Morte é quando a pessoa não volta mais, já morreu. É. Então, a gente tem que pensar em estratificar o paciente através do risco global. Tá? A gente vai avaliar os indícios suspeitos de hipertensão secundária, tá bem? Vai fazer uma pesquisa da presença de se tem ou não outras doenças associadas e as pesquisas de lesão de órgão-alvo, sejam subclínicas ou que estejam realmente aparentes. Tudo isso é muito importante para a gente saber como tratar o nosso paciente. Tá bom? Então, para a gente finalizar essa primeira parte, deixar bem claro que para que a gente possa fazer essa análise inicial do paciente, é obrigatório que a gente faça para eles, peça para eles exame de urina tipo 1, tá bem? Potássio plasmático, glicemia de jejum, ritmo de filtração glomerular, que é saber como é que está o rim, creatinina plasmática. Vejam que a gente não pede ureia, a gente só vai pedir a creatinina para saber se o rim está... O que é rim e ureia e creatinina? O rim é o que faz a gente urinar. Ah, tá. Sabe o xixi? Quando a gente faz xixi? Papai, Quem produz o xixi, ou seja, a urina, é o rim. Tá?
O colesterol também a gente tem que verificar, que é aquela gordura, de gente que come muita gordura. Triglicerídeos, ácido úrico e sempre um eletrocardiograma. Então, que só como doce no final de semana. Meu Deus do céu, não pode comer doce, é verdade, durante a semana. Só final de semana que pode. Tá bom. Vai aparecer para vocês o quadro dos exames que podem ser solicitados. Esse quadro tem na diretriz, é o quadro 4 da diretriz. Tipo assim, no vídeo vai aparecer ou em outro lugar? No vídeo. Ah, Gravem este quadro, é muito importante, porque esses exames são obrigatórios de serem solicitados. Os outros exames são opcionais, podem ser ou não, mas esses, no paciente hipertenso, principalmente de primeira avaliação, eles obrigatoriamente devem ser solicitados. Pessoal, ficamos por aqui no primeiro vídeo, espero que vocês tenham mas papai, gostado. você ainda não falou sobre educação física. A gente vai chegar lá, é o próximo passo do vídeo. Primeiro, a gente acabou de falar sobre o diagnóstico, como a gente sabe o que é a pressão, para que serve, como a gente faz o diagnóstico da pessoa. Sabe o que é diagnóstico, né? Uhum. Fala o que é o diagnóstico. Diagnóstico, eu aprendi o que é na doutora Brinquedo. Diagnóstico é quando você anota em papel que remédios ou que comprimidos ou alguma coisa que você tem que fazer para você melhorar do negócio, da doença que você tá, tipo, por exemplo. Diagnóstico é quando a gente descobre qual é a doença. O que tem que fazer é o tratamento, tá bem? Então, Ah, tá, eu esqueci, na hora de ser brinquedos, ela escreveu no papel e mostrava outros pacientes, aí os pacientes liam o que era. Mas ela não conseguia falar, tá? Mas eu não sei porque ela fazer isso, mas ela não falar. terminamos por aqui. Até o próximo vídeo, se nós alcançarmos... 500 mil inscritos. Não, só 500 mil. 500 inscritos, não precisa ser 1000 ainda. Tchau!